A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Hoje é quinta-feira, 22 horas, nós estamos ao vivo aqui na TV Vila Velha com mais uma edição do programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Na semana passada, nós demos início aos programas especiais de Natal. Trouxemos aqui as amigas, as trabalhadoras da Organização Espírita Cristã Irmã Sheila para falarem um pouco da instituição e também da exposição de Natal. Já começou, inclusive continua até dezembro. E hoje vamos dar continuidade aos programas comemorativos do Natal. Vamos falar de Jesus, do verdadeiro significado do Natal, época que nos traz à mente a vida cotidiana de Jesus na Galileia, os apóstolos, a família, a fuga para o Egito, o presépio, enfim, uma época tão especial, uma época cujo psiquismo que envolve o planeta Terra muda para melhor. Os espíritos dizem que a visão do planeta nessa época mostra toda a plenitude do planeta Terra. E não poderia ser diferente, Ayrton, o programa Presença Espírita, entrar nesse clima natalino, como há 13 anos nós fazemos, né? Olá, Silvia, você que acompanha o programa Presença Espírita, é sempre um prazer a gente estar aqui falando do Espiritismo, sobretudo nessa época em que nós procuramos reviver a mensagem cristã com mais intensidade, até porque, né, Silvia, a gente faz esse trabalho de rememorar o ano todo e não especificamente num mês, né, ou uma semana, porque a gente, pela mensagem do Espiritismo, o cristianismo é a mensagem de todos os dias, ainda que nessa época a gente busque rememorar com mais intensidade o ensino e a passagem do Cristo bastante breve pelo cenário terreno, mas uma mensagem tão forte, tão transcendente que chega até aos nossos dias com uma força que o Espiritismo procura nos fazer reviver, mas sem que seja apenas um período muito específico, né? Então a gente procura rememorar, mas sabendo que isso é uma conduta que a gente deve ter de estudar, de rememorar e, sobretudo, na intenção de vivenciar essa mensagem cristã na nossa vida diária. Né, Silvia? E nós falávamos na semana passada, você se lembra, se é importante essa mobilização da população em geral na doação de brinquedos para as crianças carentes, a doação de cestas básicas, as festas natalinas, para as comunidades com mais dificuldade. Você explicou muito bem que toda a caridade vale a pena e que neste momento, quantas crianças não esperam um presentinho, uma recordação, uma boneca, uma bola, coisas que não tem durante o ano todo e que esses movimentos, mesmo sendo extemporâneos e que acontecem só nessa época, tem um grande significado e tem um impacto muito positivo, né, Ayrton? Lógico, e nos acorda muitas vezes para a necessidade da caridade anual, né? Que seja um impulso mesmo que momentâneo, como a gente falava na semana passada, mas que seja para um incentivo para que a gente torne isso algo mais cotidiano, né? Mas, lógico, como somos aprendizes ainda, é difícil que a gente transporte isso para todo dia, toda semana, enfim, durante o ano inteiro. Mas os espíritos sabem que nós somos iniciantes nessa tarefa. E é um início, é
um ponto de partida para que um dia a gente venha desenvolver ações nobres do ponto de vista material e moral durante todos os dias. Mas é assim que funciona. Esses impulsos são para que muitos exerçam nesses períodos de desprendimento, de se desfazer de muitas coisas e até repensar, né? Um preenchimento, que às vezes você tem um vazio o ano todo e às vezes ele é preenchido com esses momentos de emoção, de doação. Não só a doação, mas às vezes muitas pessoas participam da atividade em si, de levar o brinquedo, de levar o mantimento, levar a cesta básica, e aquilo dá uma sensação de preenchimento que pode ser motivador para as outras atividades de trabalho, e que isso sirva de exemplo para que essa atividade continue em outras circunstâncias, né? E não há uma comprovação nos testamentos, no Velho Testamento, no Novo Testamento, ou outras informações, que o nascimento de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, se deu realmente no dia 25 de dezembro. No entanto, a Igreja Católica definiu essa data, que correspondia à festa pagã, da festa da Saturnália, a festa das colheitas, definiu essa data como uma data comemorativa, então, do nascimento de Jesus. Eu gostaria de perguntar ao Ayrton o seguinte: sendo ou não sendo essa data a data do nascimento, isso tem alguma repercussão? Muda alguma coisa? E qual o significado da comemoração cristã, a maior festa cristã existente nesses 12 meses do ano? Existe algum impacto negativo, sendo ou não essa data verdadeira, Ayrton? Bem, como você explicou, Silvia, isso é uma adaptação histórica, né? Até porque em Roma já tinha essa comemoração do solstício de inverno, que em homenagem ao renascimento, no sentido de homenagem ao Deus Sol, então tinha essa data de 25 de dezembro, que já era uma data festiva. Então houve uma adaptação ao Natal, né? O Natal do Cristo, e isso ficou na tradição. E há outras datas propostas em janeiro, 2 em janeiro ou março, enfim, outros meses do ano que teria sido a época do nascimento, ou o mês do nascimento do Cristo, né, no nosso mundo. Mas isso, né, como faz parte da tradição, ainda que a gente não tenha uma vinculação com diversos símbolos relativos ao Natal e que foram sendo introduzidos durante a história, a data ela independe, a gente acaba recordando isso, né, muitas vezes até realizando determinadas atividades, né, nessa data, mas isso não muda nada no sentido da importância do que o Cristo tem para nós cristãos, né? E a sua mensagem que deve ser renovada. Então, entende-se como um momento de rememorar, renovar a fé cristã a partir dessa data, né? Então, até para os espíritas, se a gente for analisar, né, é importante que a gente veja também como, para os espíritas, um próprio nascimento da doutrina espírita, porque se nós consideramos o espiritismo como a revivescência do cristianismo, então também é uma data de comemorar a própria doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela não teria o sentido e o impacto que tem se não fosse a mensagem cristã. Se os espíritos não tivessem colocado Jesus como guia e modelo, talvez seria mais uma filosofia, né, espiritualista, que não teria o impacto que tem. A gente vê o movimento espírita no Brasil, ele é muito centrado nessas atividades de caridade, de assistência, né, e isso motivado, sobretudo, pela mensagem cristã. Né? Ainda que a gente dê bastante ênfase à caridade material, mas ela é impulsionada justamente pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se a gente for analisar do ponto de vista do Natal, é também o nascimento da própria doutrina espírita, no sentido, lógico, que tem a data, o marco, que é o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, depois o Livro dos Médiuns, aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas do ponto de vista moral, da moral cristã, vem com o Evangelho segundo o Espiritismo, e é também o momento da gente
refletir sobre a importância que tem essa obra no sentido quando nós falamos reviver a moral cristã, é aquilo que Allan Kardec apresenta em O Evangelho segundo o Espiritismo. É o que impulsiona, quando ele coloca que é um roteiro para a nossa vida diária, na introdução da obra, ele vai apresentar a moral cristã na sua essência, para que a gente possa aplicar na vida diária. Então, Natal também para o espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ayrton, é interessante essa sua colocação de que, mesmo que não tenha sido essa data, e provavelmente não é, mas o fato dela ter sido definida e a partir daí comemorada, a repercussão positiva ela se dá também no mundo dos espíritos, que também comemoram o Natal. No livro Nosso Lar, da psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, há um capítulo chamado Notícias de Veneranda. Veneranda é uma trabalhadora de Nosso Lar, que na época, segundo os relatos do autor espiritual André Luiz, ela já tinha dedicado 1 milhão de horas de trabalho ininterruptos na colônia Nosso Lar. E a amiga do autor André Luiz, a Narcisa, ela relata como são as salas de reuniões dos trabalhadores mais graduados, dos diretores dos departamentos de Nosso Lar. E ela vai detalhando como é que a ministra veneranda faz a decoração desses recantos onde o coordenador geral, o governador do Nosso Lar trabalha. E ela diz para o André Luiz, e a ministra capricha em cada detalhe das salas de reunião do governador. Mas no mês de dezembro, ela capricha ainda mais na escolha das plantas que ali ela planta. E ela diz para André Luiz que o tom das cores das plantas, que as cores das plantas nesse mês de dezembro tem uma cor que eles não conseguem definir de tanta beleza que elas exalam. Tudo isso, segundo essa moradora do Nosso Lar, em comemoração à data do nascimento de Jesus. Então, nós vemos que mesmo tendo sido uma data escolhida pelo homem aqui na Terra, uma data formal, algo que faz parte até da cultura do homem, isso tem uma repercussão tão grande que o mundo dos espíritos também comemora a data de 25 de dezembro. E os espíritos dizem que quando nós sintonizamos com este momento, quando nós imaginamos a nossa casa, os nossos parentes, a reunião familiar, quando nós decoramos a nossa casa, nós fazemos uma conexão direta com o Cristo. Por isso que o psiquismo do planeta melhora tanto, que tudo fica mais vulnerável, os sentimentos, as reconciliações, os reencontros. É um momento em que a Terra dá uma trégua para os sentimentos mais inferiores, para os sentimentos mais sofridos, e com isso, pelo menos momentaneamente, a Terra melhora em pensamento, em teor de pensamento, em vibração, e por isso que nós sentimos até os odores de Natal diferente no mês de dezembro. Os odores do ambiente são diferentes. Desde o supermercado, né, Ayrton, que tem coisas já natalinas para vender, os odores que exalam dos enfeites que nós tiramos das caixas, a casa fica com outro ambiente. Isso é muito importante para o nosso espírito, para a nossa alma, que se alimenta desse tipo de energia espiritual, e nós precisamos muito desse alimento na nossa vida. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Se você quiser participar do programa, nós já estamos online na nossa página no Facebook. É só participar, nós já temos várias participações aqui. Agora a gente vai anotar no intervalo e voltamos para o segundo bloco. E nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita, e eu passo já para o Ayrton
para que ele possa apresentar o livro que nós sortearemos na noite de hoje. Bem, essa para a semana nós temos a sugestão de leitura do livro do jornalista André Trigueiro, A Força do Um, uma ideia, um sentimento, uma ação. André Trigueiro, nesse livro, apresenta em mensagens bastante curtas várias reflexões sobre diferentes assuntos, né? É um livro ilustrado, bonito, colorido, trazendo mensagens assim, reflexão e de esperança, né? Tem várias mensagens aqui, entrevista com o Dalai Lama, né? Saneando a própria psicosfera, curso de felicidade, nutrição espiritual, a doença do consumismo, tão característica dessa época que a gente está vivendo, nesse final do ano, né? Então, ele aqui traz mensagens não só, principalmente reflexivas da nossa forma de conduta na vida diária. Eu vou ler um trechinho aqui de uma das mensagens que ele coloca nessa obra. Ele diz sobre o pensamento. Ele diz assim: cada pensamento, cada sentimento, cada atitude reverberam e alcançam todos aqueles que estão à nossa volta. Quanto mais positiva for a nossa atitude, quanto mais inspirado for o nosso sentimento, quanto mais evoluído for o nosso pensamento, mais luminoso será o resultado disso. Promova o seu terremoto diário, reverbere essa onda. Então, aqui ele fala da onda mental, né? Tão bem explicada pela doutrina espírita a respeito de como o nosso pensamento é uma criação dinâmica e vai muito além da nossa caixa craniana, né? E atinge longínquas distâncias, influenciando o ambiente próximo e atingindo mesmo as pessoas que a gente não estão próximas de nós, até mesmo no mundo espiritual. Então, esse é o livro do André Trigueiro, jornalista espírita, né, que tem vários, que sempre profere palestras, e, sobretudo, um dos grandes nomes dedicados ao movimento de preservação da natureza, à ecologia, né, um grande trabalhador no campo da defesa, né, da natureza. Então, no final do programa, nós iremos sortear essa obra do André Trigueiro, A Força do Um, uma ideia, um sentimento, uma ação. Silvia. Então, nós estamos falando a respeito do Natal, de Jesus, do verdadeiro significado do Natal. E quando nós chegamos nesta época, muitos dos ensinamentos de Jesus são exaltados nas cerimônias religiosas. E durante todos esses 13 anos do programa Presença Espírita, nós trouxemos, nesses programas de Natal, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, aquilo que Jesus deixou com um significado muitas vezes metafórico, difícil de compreender. Ayrton, quando Jesus faz as promessas, para quem ele faz? E para quando que são essas promessas? Bem, as bem-aventuranças, a gente, em particular, quando estudamos a doutrina espírita, vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? A partir do capítulo 5, Allan Kardec apresenta todas as bem-aventuranças, começando com bem-aventurados os aflitos, vai seguir bem-aventurados que têm os pobres de espírito, que têm puro coração, os misericordiosos. Então, Allan Kardec vai apresentando as diferentes bem-aventuranças, né? Recordando o Sermão da Montanha e os ensinamentos preciosos que essa pregação do Cristo tem. Mas é lógico que, do ponto de vista do Espiritismo, essas promessas não se aplicam para esse presente momento. As promessas do Cristo, elas são sempre para o futuro. Então, bem-aventurados aqueles que estão fazendo promessas para o futuro. Mas isso para o Espiritismo, isso é coerente na medida em que nós entendemos que há um processo de evolução. Aquilo que é semeado hoje vai germinar e vai frutificar no futuro. Então, sem os conceitos essenciais como a imortalidade da alma, por exemplo, não faria menor sentido a bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Então, se a gente considerasse, por exemplo, a unicidade das existências e não considerasse a continuidade da vida e as vidas sucessivas, então, as bem-aventuranças do Cristo só têm sentido se nós considerarmos esses princípios, né? Da imortalidade da alma e da reencarnação. Caso contrário, as promessas, né, que são sempre destinadas ao futuro, não conseguiria consolarmos no presente sem essa visão
da imortalidade e da sequência da vida futura. Então, ali nós encontramos nessas bem-aventuranças consolações inúmeras, né? E o fortalecimento para a nossa conduta, a diretriz do nosso pensamento e da nossa ação. Né? Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os misericordiosos que apresentam-nos o perdão, né? Bem-aventurados os pobres de espírito com relação à humildade. Então ali nós vamos compreendendo que essas palavras elas só têm sentido na medida que nós compreendemos que isso se aplica, mas sem considerarmos que não só para o presente momento, sem o que, por exemplo, isso não faria sentido quando Jesus fala que o meu reino não é deste mundo. Então, considerando que a Terra, no presente momento, no estágio evolutivo em que ela se encontra, não é ou não se aplica, né, na integralidade o reino de Deus. Ou seja, há um processo de evolução até que a Terra se torne um mundo onde o bem reine na sua integralidade, Silvia. E também nós temos a questão muito importante nessa época, Ayrton, de Natal, dos símbolos natalinos. Nós temos no Papai Noel um símbolo muito importante, mas que não tem nenhuma ligação. Foi uma invenção de uma grande empresa de refrigerantes americana e que acabou ficando como um símbolo muito importante. Nas nossas casas tem Papai Noel, as crianças pedem brinquedos para Papai Noel. Mas, na verdade, o verdadeiro símbolos natalinos que realmente tocam a nossa alma são aqueles que relembram a história pela qual a família de Jesus passou, a fuga para o Egito, o presépio, as vaquinhas, a estrela de Davi, os reis magos. Então, quando nós montamos esses enfeites em casa, esses símbolos, e nós encarnados, né, Ayrton, ainda precisamos de símbolos materiais que materializam os nossos sentimentos, assim como quando nós vamos na festa de aniversário de alguém, a gente poderia dar um abraço e dizer eu te amo, mas a gente tem que levar um pacote que materializa o nosso sentimento, que tem um significado tanto para quem dá quanto para quem recebe. É importante. E os símbolos natalinos são importantes para nós cristãos. A casa ela fica com um ar diferente de todo o ano. Então, quando nós entramos na nossa casa e encontramos o pinheiro de Natal, nós sabemos por que ele está ali. Nós sabemos o que nós estamos comemorando. Não precisaria de nada. Não, porque o sentimento de amor pelo Cristo está aqui, no nosso coração. Mas essa necessidade da materialização desses sentimentos faz parte da nossa vida de encarnados. Então, tem sim muita importância esses símbolos, porque faz parte, na verdade, Ayrton, de todo o respeito que nós cristãos temos por esta data, né? Ainda que a gente encontre motivações, às vezes, aspectos comerciais, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo na figura do Papai Noel, do cartão de Natal, que seja a expressão de uma doação de fraternidade, de sentimentos nobres, e não somente o presente, aquilo que a gente faz para enfeitar a casa ou coisas assim, né? Acho que nós sabemos que tudo isso são símbolos, e os símbolos até são dispensáveis, mas nós não condenamos os símbolos, né? E, ao mesmo tempo, como lendo mensagens sobre o Natal, como mensagens de Joana de Ângeles, ela diz, não, reúna os amigos, coloque a mesa, mas, né, que a gente doa os presentes, mas não esqueçamos dos outros requisitos essenciais que representam o Natal, né? Os sentimentos de amor, do perdão, da tolerância mútua, da fraternidade, né? Sendo que, se fosse apenas esses aspectos, né, como a ceia, os presentes, né, que as crianças recebem, e não tiver esses outros sentimentos, né, então aí o Natal não teria sentido, se fosse apenas essa festividade, né, onde as pessoas, né, se reúnem, comem e desejam, né, uns aos outros Feliz Natal, sendo que às vezes o sentido fica oculto, mesmo esquecido atrás de uma figura, de um bom velhinho que distribui os seus presentes e as crianças ficam na expectativa de ganharem esse ou aquele presente. Então, mesmo com toda essa simbologia, a gente tem que, lógico, não transcender isso e não esquecer que a essência é a mensagem cristã.
E quando a gente disser Feliz Natal, a gente compreenda o verdadeiro sentido dessa expressão e que não seja meramente uma palavra, porque nós estamos habituados a desejar Feliz Natal, mas como desejar Feliz Natal se nós não conhecemos aquele que é aniversariante, aquele que nasceu? Não faz muito sentido, às vezes, a gente repetir Feliz Natal se eu não sei quem é que nasceu. Bom, foi o Cristo, mas quem ele é? O que ele representa? Que mensagem, o que ele representa para mim como, como espírita ou simplesmente como cristão? Eu não poderia desejar Feliz Natal se eu não conheço o aniversariante, né? E também é importante esse conceito para as crianças, porque as crianças estão cada vez ficando mais longe da religião, né? Da religiosidade. E quando nós, desde pequenininhos, vamos mostrando para ela a importância do Cristo na nossa vida e esse contexto de que o aniversariante é ele e que a festa acontece por causa do nascimento do representante de Deus na Terra e que os presentes são simples pedaços de coisas, né, que nós descartamos. Quando nós morremos, nós passamos tudo para a mão de outras pessoas automaticamente. Então, a criança ela tem que ter essa noção da religiosidade, da espiritualidade, transformar essa data realmente, quando a criança que gosta de montar o pinheiro, enquanto ela está montando o pinheiro, que os pais possam contar para elas essas histórias do nascimento de Jesus, de Maria, de José, qual foi o sentido desse nascimento, por que o Cristo está na Terra, qual é o exemplo que ele nos dá. Então, isso vai construindo uma personalidade infantil já atrelada a coisas que são importantes, porque nós criamos os nossos filhos para a vida eterna, não é só para a vida atual. Tudo que os pais passam de educação moral para os seus filhos servirá para toda a vida do espírito, esteja ele encarnado, desencarnado nessa vida, em outra vida. Isso pode ter repercussão lá na frente. Quantas vezes nós não lembramos e não falamos, Ayrton, meu pai me disse isso mesmo, me lembro que quando eu era pequena minha mãe me disse isso. Então, esses valores imorredouros nós levamos conosco como espírito imortal para qualquer lugar que a gente vá. E muitas vezes no momento de sofrimento da alma nós vamos lembrar daquele ensinamento que nós recebemos em família. Nós vamos fazer um intervalo agora, queremos agradecer a sua participação na nossa página no Facebook, temos muitas participações e estamos sorteando um livro bastante interessante que o Ayrton já passou para vocês. Nós vamos fazer um intervalo agora e já voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. E hoje nós estamos realizando o programa especial de Natal, Jesus e o verdadeiro significado do Natal. Há 13 anos que nós fazemos 4 programas especiais alusivos ao Natal. A pergunta 625 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz o seguinte questionamento para os espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que esse servisse de modelo e guia? Os espíritos respondem uma resposta bem assim, objetiva. Vede, Jesus. Só isso. Ayrton, nós temos maturidade para olhar para os exemplos de Jesus e já ter esse entendimento que não há outro caminho para nós senão realmente seguirmos aquilo que Jesus nos deixou como exemplo? Quer dizer, maturidade... 2000 anos já se passaram, sim, né? Essa maturidade espiritual ela vai avançando com o nosso progresso, né? Mas ainda nós, por mais que tenhamos o desenvolvimento da razão, ainda temos, e a mesma própria compreensão da mensagem cristã, ainda temos dificuldade de vivenciá-la, né?
por mais que seja, quando, por exemplo, para nós espíritas lemos e estudamos a mensagem cristã, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, isso não significa que seja fácil a sua vivência. E que em boa parte das vezes falta-nos o esforço e a disciplina da vontade para essa vivência dessa mensagem. Então, a maturidade talvez do intelecto, sim, mas o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do senso moral ainda é o que nós temos como aspecto de carência para que a gente possa, de fato, vivenciar em maior extensão a mensagem cristã. Então, esse é o aspecto mais difícil para nós. Entender, deixar-nos tocar por essa mensagem, talvez seja uma fase inicial. A sua vivência é o grande desafio. E não é simples essa vivência. Exige muito a abnegação, o esforço, né? A dedicação, a reflexão em torno da mensagem e o esforço diário para que a gente consiga, de alguma forma, mesmo que sejam coisas simples e iniciando a vivência disso em gestos bastante singulares, até que um dia a gente consiga os grandes exemplos de colocar o amor em todas as ações, em todos os pensamentos, em todas as palavras. Isso é um exercício que levará algumas existências até que a gente consiga viver mais plenamente o bem, né? E a gente, às vezes a gente sabe, nós sabemos que é um processo. Deus nos dá a oportunidade de várias e várias reencarnações para que em cada uma delas a gente cresça, amadureça um ponto ou outro, ou alguns. Muitas vezes a gente fala, mas se eu fosse Chico Xavier, se eu fosse como Francisco de Assis, seria mais fácil. Mas eles também começaram como nós. Muitas vezes em pequenas atitudes, crescendo essas atitudes, vivenciando várias vidas e conquistando esses valores morais, porque todos nós somos seres crísticos. Iremos alcançar a perfeição da alma com as múltiplas encarnações que Deus nos permite ter, justamente para isso mesmo. Mas em algum momento é interessante começar, porque às vezes a gente até brinca, Ayrton, a gente que é espírita, a gente brinca, vamos deixar isso para a próxima encarnação. A gente pode deixar para a próxima encarnação? Podemos, mas o tempo é precioso. Os espíritos dizem que a maior dor nossa, quando nós chegamos no mundo dos espíritos após a morte do corpo físico, é a sensação do tempo perdido. Porque uma encarnação, muitas vezes, é difícil de ser conquistada. Muitas vezes nós ficamos no mundo dos espíritos aguardando a oportunidade de uma reencarnação, que nem sempre aparece assim fácil. E são mobilizadas muitas energias para que a gente reencarne, de ambos os lados, do lado material e do lado espiritual. Então, nós temos aí 70, 80, 90 anos, que perante a eternidade é um piscar de olhos, e nós devemos aproveitar as oportunidades das horas para começar a ter algum tipo de atitude nesse quesito. Porque se a gente se empolga, vamos fazer curso de língua, vou me formar em várias faculdades, vou fazer isso, aquilo na questão material, que é importante também para o crescimento espiritual. Mas às vezes a gente não doa uma hora da nossa semana para nenhum campo espiritual, para nada. Às vezes a gente nem ora, né? Sim. E já pensou, Silvia, qual seria o peso da expressão sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito? Quer dizer, se a gente entendesse, bom, eu tenho que ser perfeito já, né? E aí Allan Kardec, no capítulo 17, aquele que fala, né, tem a mensagem, por exemplo, os verdadeiros, os bons espíritas. Então, a gente vai entender que é uma perfeição relativa, não dá para a gente exigir demais da nossa própria conduta e querer a perfeição, né? Entendendo, sim, as nossas limitações, mas indo em busca do autoconhecimento para que ocorra essa transformação. Então, caso contrário, nós carregaríamos um peso muito grande de exigirmos de nós mais do que nós podemos, né? Querendo até uma cobrança maior do que os próprios, né, do que os nossos espíritos tutelares esperam de nós, esperando, né, coisas magníficas da nossa vida terrena. Nós, como aprendizes, vamos ainda domando, né, fazendo com que a gente vá se aprimorando aos poucos. Tanto que a expressão de Allan Kardec, lá quando ele finaliza a mensagem sobre os verdadeiros espíritos, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, não significa perfeição,
mas perfeito é só o Criador. E a nossa perfeição, ela é relativa ao mundo em que vivemos dentro das circunstâncias que nos são, do que nós podemos fazer, né? Bom, tem uma outra colocação, uma outra reflexão aqui bastante interessante, e é uma pergunta, na verdade, né? Por que essa época é tão boa para as reconciliações? É e não é. Porque existem famílias que até nem se reúnem nessa época, porque quando se reúnem só dá briga, confusão, né, Ayrton? Existem muitas histórias aí que a gente conhece. Mas, na verdade, o psiquismo da Terra realmente muda, isso é uma comprovação dos espíritos, e tudo fica muito sintonizado a Jesus, todos os assuntos, cantata de Natal, feira solidária para as crianças carentes, a arrecadação de cestas básicas para as famílias. Então, tudo se volta ao nascimento de Jesus. Então, a conexão que nós fazemos quando estamos fazendo uma campanha de brinquedos, por exemplo, para criança, nós fazemos conexão com essas forças superiores da vida. Então, o ambiente da Terra, ele fica mais leve, Ayrton. A nossa faixa mental de pensamento, que normalmente tem uma vibração de média para mais baixa, ela sobe um pouco mais, ela se estabiliza um pouco mais nas emoções mais superiores. E isso é uma porta aberta para que a gente fique com o coração mais mole, né, Ayrton? Vamos... Sim. Até porque se a gente for pensar na influência do Cristo, não é que ele, nesse momento, ele se faz mais presente, ele se encontra mais oportunidades para a influência. É que nós abrimos mais os canais para a influência espiritual, né? E do próprio Cristo, então, tendo a oportunidade de socorrer e de influenciar mais positivamente quando nós recordamos, porque é um processo de sintonia. Na medida que a gente tem essas várias atividades recordando a simbologia do Natal, naturalmente que nós nos tornamos mais passíveis à influenciação. Não é que ele, né, vive distante da Terra e esquecidos nós estamos dele. Não, nós que, de certa forma, em maior parte do tempo, colocamos obstáculos à sua influência, e nesse momento ele encontra mais possibilidades de atuar. Né? Então, assim, é como se ele tivesse, durante todo o ano, querendo entrar no nosso lar, mas a gente não convida. E aí no Natal a gente convida e ele abre e ele entra, né? Vamos dizer assim, talvez seja faltando o convite para que ele possa entrar no nosso lar. Não que ele não queira, mas se você não é convidado, então... Né? Ainda que os espíritos atuem, né, de modo, né, oculto, auxiliando tantas vezes que a gente nem se dá conta, mas é preciso também fazer esse convite. Né? Bom, há uma pergunta aqui bastante interessante. O que significa para nós, cristãos, a imagem da manjedoura? Tão significativa, muito significativa, porque quando José leva Maria grávida da Galiléia para a Judéia, buscando Belém para fazer o recenseamento obrigatório, cidade muito pequena, muitos pertenciam à casa de Davi, foram fazer o recenseamento em Belém, a cidade muito cheia e não havia lugar para eles se acolherem. Foi oferecida então uma estrebaria com um coxo lá onde os animais comiam. E Maria deu à luz a Jesus naquela noite. E a manjedoura, então, se transformou no bercinho de Jesus. É uma imagem forte, de significados espirituais muito interessantes, né? Então, o próprio governador do planeta, que poderia nascer nos palácios dos Césares, nasceu ali numa cidadezinha minúscula, dentro de uma estrebaria rodeado de animais, né? Então, a gente vê que... essa figura, né, esse espírito puro, né, quando a gente lê Emmanuel falando dessa preparação, né, para a vinda do Cristo, ou mesmo dos momentos desde a formação da Terra, né,
e o Cristo, e a pleiade de Espíritos se reuniu, diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, em duas ocasiões, uma da formação da Terra e outra quando da preparação da vinda do Cristo, né, para né, a sua vida aqui entre nós, né, no mundo encarnado, né? Então, são dois momentos significativos, mas veja, se a gente analisar a grandiosidade desse Espírito, ou seja, desde o princípio da formação da Terra, antes mesmo nós nem estávamos iniciando o processo evolutivo ainda nos reinos inferiores da criação, e ele já estava, né, conduzindo, né, a formação do planeta. Então, vejam, a gente tem que entender a distância que existe entre nós e esse espírito, em termos de espíritos imperfeitos e um espírito puro, mas ele servindo de modelo e guia para que a gente possa avançar, né? Então, ele vem numa condição, como você dizia, de humildade, de simplicidade, né, para nos deixar essa lição marcada. Tanto a manjedoura como a própria cruz são símbolos muito fortes, né? E todas têm um significado, né? A manjedoura, lógico, está relacionada com a vida simples, com a humildade. Mas Emmanuel, no livro Coletâneas do Além, ele vem dizer assim, a manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade, o Calvário constituía a vida. Então, ele diz que sem a manjedoura, nós não conheceríamos o caminho e a vida. Então, a gente precisou, porque ele diz que a manjedoura é o caminho, ou seja, é o início de um processo, né, onde que Jesus vai, então, exemplificar. E aí sim, nós vivenciando isso, nós conseguimos seguir esse exemplo, aí nós temos a verdadeira vida, né? Bom, nós estamos terminando o penúltimo bloco, vamos para o intervalo. Muito obrigado pela participação, nós tivemos vamos ter muitos concorrentes aí ao livro. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Hoje estamos falando sobre Jesus e o verdadeiro significado do Natal, nossos programas especiais de final de ano. Ayrton, ide, pregai o Evangelho, anunciai que o reino de Deus está próximo. Como é que eu vou entender isso aqui, que o reino de Deus está próximo? Bem, então esse é um anúncio, Jesus fala para os seus discípulos irem pregar o Evangelho anunciando que o reino de Deus, né, está próximo. Agora, essa proximidade, a gente pode às vezes entender no sentido temporal, né? Que normalmente esse é o entendimento, está próximo, daqui a um tempo, um ano, 10 anos, no próximo milênio, né? Mas também a gente pode pensar no sentido de local, né? O reino de Deus está próximo, pode estar o reino de Deus pode estar dentro de nós. Então, o reino, né, no sentido do espírito bem-aventurado, feliz, em função de contentamento e paz, no sentido da paz do espírito, pode ser em qualquer lugar onde nós nos encontremos. Então, por vezes a gente pensa na questão de tempo mesmo, né? Se a gente pensar nesse sentido, a gente vê que a Terra, sendo um planeta de provas e expiações, e com certeza o reino de Deus não está próximo nesse sentido, até porque há diversas categorias de mundos, passando então a Terra almejando a condição num processo de transição para um mundo de regeneração, onde ainda, né, o bem não é soberano, é somente nos mundos felizes, né, onde... Então, nesse sentido, o reino de Deus ele vai se implantando gradualmente. Mas mesmo que ele se implante gradualmente no sentido temporal, agora no sentido, né, de lugar, de junto adverbial de lugar, aí a gente poderia colocar o reino de Deus no íntimo de nós mesmos. Aí sim a gente poderia dizer que ele está de acordo com a nossa dedicação, nosso empenho no entendimento e na vivência, ele estaria muito próximo mesmo. E anunciar que o reino de Deus está próximo. E pode ser, nesse sentido, no nosso íntimo. Aí sim, a gente poderia mais facilmente entender que nós podemos viver mais e melhor e, ao mesmo tempo, ajudar no mundo próximo, no nosso mundo íntimo, influenciando na proximidade para que o reino de Deus se implante mais facilmente também no sentido temporal, né?
Bom, tem uma pergunta bem... já veio essa pergunta, inclusive, aqui. Se a mensagem do Cristo ela é atual, se ela serve para o dia de hoje. E se houve mudança naquilo que Jesus ensinou, já são passados mais de 2.000 anos. A história, né, da humanidade passou por tantas situações difíceis. Tentaram, né? Nós não podemos negar que tentaram destruir a mensagem do Cristo, mas como a mensagem do Cristo é a própria lei de Deus, um enviado de Deus que veio trazer essa mensagem, ela chega até nós completamente atual, porque ela é feita para a alma, ela não é feita para uma época, ela é feita para a alma humana, então ela servia para os homens daquela época, serviu para os homens da Idade Média, para os homens que lutaram nas guerras mundiais, passou pelas pestes, pelas doenças, pelo surgimento das vacinas, das medicações, pelo iluminismo, enfim, por toda a história da humanidade, pelas revoluções, e chegou até nós com a mesma essência, porque é uma mensagem para tocar a alma. E o Espírito Emmanuel, ele faz uma colocação muito interessante, porque muitas vezes a gente se pergunta, mas a mensagem do Cristo vai chegar só para os cristãos, que temos uma porcentagem aí no planeta Terra de cristão. Emmanuel falou que não, que o Espírito da Verdade, ele se manifesta em todos os lugares do universo, não só para os cristãos, porque senão haveria uma diferenciação de Deus pelas suas criaturas, né? Então, a mensagem do Cristo é atual, então daqui mais 2.000 anos ela vai ter essa mesma essência da necessidade da transformação, da necessidade do amor, porque ela vem de Deus. E a lei de Deus, ela cumpre com o seu andamento, né? Por mais que o homem muitas vezes tente mudar isso, não é, Ayrton? Até você me fez lembrar das leis divinas que a gente estuda no Livro dos Espíritos. A lei que abrange e resume todas as outras é a lei de amor, justiça e caridade. Essa lei são leis universais, são leis divinas, e a lei de amor não muda. E a essência da mensagem cristã é o amor, então isso não vai mudar. Lógico que durante o passar do tempo, na história do cristianismo, ele foi, né, transfigurado, interpretado ao sabor das crenças e das religiões. E aí coube também o que a gente entende como um mérito do Espiritismo, como o Consolador prometido vindo trazer, reviver a essência e a pureza do cristianismo. Então, a gente entende, coloca o Espiritismo o Consolador prometido. Então, e o papel é reviver aquilo que ele ensinou. Então, a gente entende que essas alterações que foram sendo inseridas durante o tempo fez com que ele enfraquecesse em parte, mas aquilo que a essência da mensagem, ela continua a mesma. Tanto que Allan Kardec, ele pega as máximas, né? Não estuda aspectos históricos, né? Os dogmas, ele pega as máximas do ensinamento do Cristo e vai explicando, vai clareando para o nosso entendimento, esclarecendo aquilo que Jesus quis dizer. Então, você pega as passagens, bem-aventurados os aflitos, né? A fé transporta montanhas, né? Ninguém pode ver no reino de Deus se não nascer de novo. Então, ele vai trazendo isso para que a gente compreenda a essência da mensagem cristã. E é impressionante como o Allan Kardec facilitou o trabalho para nós, né? Porque muitas vezes a gente abre o Novo Testamento e se perde um pouquinho ali nos dizeres. Então, para cada parte da nossa vida, foi escolhido um tema por Allan Kardec, e espíritos de alta envergadura moral explicaram aqueles temas do Evangelho de maneira que para nós está tudo bem mastigado ali. É o próprio Evangelho de Jesus, nós não há diferença, não foi um Evangelho inventado pelos espíritos, é o Evangelho de Jesus, em que Kardec, sob a orientação dos espíritos superiores, foi escolhendo partes do Evangelho que ele achou importante para o progresso do homem, e os espíritos
foram explicando com as suas palavras ali, de maneira que está tudo muito mastigado, muito fácil o entendimento, assim como os outros livros. Nós temos uma pergunta aqui, Ayrton. Qual foi o impacto da presença do Cristo no planeta? Foi fundamental a presença dele, né, Ayrton? Bom, isso é um marco, não só divide a história antes e depois, mas também, como numa das mensagens de Emmanuel, fala da transformação que houve nas leis humanas, né? Da forma com que se tratava os mais fracos, os oprimidos, ainda que, lógico que ainda existe, mas houve uma mudança em vários aspectos das leis e da forma com que as coisas foram sendo tratadas sobre a inspiração dele, tanto antes como depois, né? Então a gente pensa outros vultos e outras crenças, como você falava, de outras religiões, também foram inspirados, também são enviados e inspirados por ele. E não apenas, né, a sua própria mensagem. E outros que vieram depois, complementando e dando continuidade à sua mensagem. Então, isso é algo que vai ser essencial para o próprio progresso do planeta, porque se nós não avançarmos nesse sentido, dificilmente nós conseguiremos galgar os estágios evolutivos sem o sentimento enobrecido. Isso é invariável, né? Da condição de nós, como espíritos que habitamos esse planeta, né? Vê-se o desenvolvimento da inteligência na maioria dos seus habitantes, mas a indiferença moral, né? E aí como trabalhar esse aspecto da indiferença moral, senão pela mensagem que possa nos elevar o sentimento e fazer compreender esse sentimento nobre que é o amor, que não é tão simples assim, pode ser fácil no sentido de entender, mas no sentido de vivenciar é um desafio enorme, né? E somente aos poucos a gente vai conseguir vivenciá-lo, né? E também a gente tem que ter essa certeza de que tudo foi muito bem planejado. Os espíritos dizem que da decisão da encarnação do Cristo até o nascimento, mais de 1000 anos se passaram. Muitos precursores foram nascendo, semeando e preparando o terreno. A própria Roma antiga recebeu Júlio Otaviano, que foi o imperador que estabeleceu a paz romana, já vendo o povo com outro olhar, estabelecendo um clima mais de concórdia, estabeleceu auxílio às várias classes sociais, já procurou trazer um tipo de estilo de vida já mais adequado àquilo que iria vir. Os artistas que foram encarnando, trazendo, então, uma sensibilidade maior às classes sociais. Houve um preparo com todos os detalhes. Depois, Sócrates e Platão, que são os precursores do Cristo, como está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, para que depois o governador do planeta encarnasse. Então, tudo muito bem estabelecido pelas leis superiores da vida, por Deus, para que o homem recebesse a notícia da necessidade do amor, da necessidade do crescimento espiritual, da necessidade do amor ao próximo, que foi o que Jesus trouxe, né? Interessante é uma mensagem do Emmanuel chamada Advogado da Cruz. Ele coloca um dia então chegou ao mundo sublime advogado dos oprimidos, né? Então o Cristo defendia aqueles que iam ao encontro daqueles que sofriam, né? Ele não nasceu para os poderosos, né? Ainda que tenha, né, o relato do encontro com Nicodemos, mas ele veio para aqueles que eram os mais sofridos e aqueles que tinham maior sensibilidade para a sua mensagem. Tanto que, num primeiro momento, ele diz, né, não vades aos gentios, né? E depois a gente vê o trabalho, né, de Paulo de Tarso, mas num primeiro momento ele vinha para aqueles que tinham um coração mais sensível e que poderia receber e assimilar melhor a sua mensagem naquele primeiro momento. Bom, vamos para o sorteio do livro, Ayrton? Sim. Eu vou mexer aqui, você vai escolher um nome. Quantos, Armando? Quase 50 participações. Fora que os da Watch Party
também alguns participaram nos dois. Giolita Consuelo, que foi a ganhadora do livro A Força do Um. Esse livro vai ficar aqui na TV Vila Velha, com o João Leal, nosso cinegrafista, e você poderá passar. Então, é a Rua Balduino Tax, 459. E pode vir buscar a partir de amanhã, que vai estar com o nosso cinegrafista João Leal, e que você tenha uma excelente leitura do presente do programa Presença Espírita. Nós vamos encerrando a nossa participação em mais uma edição do Presença Espírita, quase encerrando as suas atividades de 2019. Temos aí 2 programas especiais de Natal e nós agradecemos pela sua audiência. Semana que vem tem mais Presença Espírita. Até mais. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita e até a próxima semana.